Bom dia, galerinha. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa aula de História do Brasil. Comigo, o professor Emerson Saqueto, agora aqui junto com o terceiro ano de Biotecnologia, o terceiro A, beleza? Vamos lá, gente. Vamos seguir aí o nosso caminho. Depois de falarmos da administração colonial, a gente passa aqui a falar um pouquinho de economia colonial. Lembrando que o pacto, monopólio comercial era muito rígido, né? Nós estamos falando de um pacto colonial rígido, monopólio comercial, inclusive, da extração de pau-brasil, drogas do sertão também, monopólio comercial, 100%, né, da coroa portuguesa. Os capitães donatários recebiam muito pouco recurso com isso, né? Isso vai fazer com que eles tenham preferência em tornar o Brasil o maior centro de produção de cana-de-açúcar e, obviamente, cana-de-açúcar, de açúcar do mundo, tá? E aí, então, a gente tem, depois, então, daquela economia extrativista, de uma economia muito rudimentar do pau-brasil, a gente tem a instalação da primeira grande economia colonial brasileira, que é a economia açucareira. Por que primeira, professor? Porque vai ter segunda, tá? Que vai ser o processo de mineração ali nas minas de ouro e diamantes, né? A gente está falando de Minas Gerais ali, então a gente vai ter o segundo espectro, o segundo grande empenho econômico na área de mineração. Mas vamos lá, então, o açúcar, qual que é o auge do açúcar? Século XVI, próprio século XVI, o início do processo de colonização. Lembra que em 1532, né, Martim Afonso de Souza, né, ele vai e cria o primeiro engenho, implanta o primeiro engenho de açúcar do Brasil, que é o engenho de São Jorge. E isso vai ter vai proliferar no Brasil, principalmente na região Nordeste, principalmente em Pernambuco, tá? Né, século XVII é o auge, e aí então vai durar até o período das invasões holandesas, o período de dominação holandesa no Brasil. Ou seja, até quando? 1654, tá? Por que depois começa a decair? Porque os holandeses vão começar a plantar, então, cana-de-açúcar e produzir açúcar nas Antilhas, e a concorrência com o açúcar antiliano vai fazer com que o açúcar brasileiro caia em 50% o seu valor de mercado. Então, a gente fala de colônia brasileira açúcar, século XVI, lá do engenho de São Jorge, de São Jorge com Martim Afonso de Souza, até a expulsão dos holandeses de Recife em 1654 com a insurreição pernambucana, tá? Aonde o açúcar vai ser importante no Brasil? Principalmente no Nordeste, apesar de ter açúcar no Sudeste, que não é bem Sudeste ainda, mas enfim, o nosso Sudeste, né, republicano, mas enfim, nós vamos ter açúcar sendo produzido no Rio de Janeiro, vamos ter açúcar sendo produzido em São Vicente, vamos ter açúcar sendo produzido em Vitória, aqui na nossa região, tendo produzido açúcar, mas ele vai conseguir o seu auge mesmo na Bahia e em Pernambuco. Bahia, eu tô falando, gente, das três Bahias, né? Eu estou falando de Porto Seguro, eu estou falando de Ilhéus e estou falando, obviamente, de Salvador. E Pernambuco, obviamente, né, acima ali do Rio São Francisco, da Foz do Velho Chico, nós temos, então, a maior indústria açucareira do Brasil, colônia. Óbvio, se a gente está falando que a colonização ela é caranguejo, ela se dá pelas costas do litoral brasileiro, né? A produção de açúcar até o século XVII também é uma produção costeira. Né? Teve entrada, professor? Teve entrada, teve as entradas. Né? A gente está conhecendo, passando a conhecer um pouco mais o interior do Brasil, mas ainda ela é litorânea. Por que plantar açúcar no Brasil? Porque o solo e o clima são favoráveis, né? Um clima tropical, né? Ali, então, quase equatorial, né? Mas enfim, é um clima favorável, solo favorável, e Portugal já tinha experiência no cultivo de cana-de-açúcar. Aonde? Nas suas ilhas do Atlântico, Açores, Cabo Verde, Madeira, são todas colônias portuguesas no Atlântico ali, né? Então Portugal já tinha experiência.
tem um mercado consumidor aquecido, porque o alto valor poderia ocasionar enormes lucros desse açúcar sendo vendido na Europa. E, óbvio, Portugal era amigo de Amsterdã, né, dos Países Baixos, então tinha participação de capital holandês no financiamento da produção, no transporte, no refino e na distribuição para a Europa. Tá, professor, mas como assim? A Holanda era amiga de Portugal, eu não entendo. Por que então os holandeses invadiram Recife? Né? Por que teve isso tudo, né? Maurício de Nassau, estou lembrando aqui, professor, por que os holandeses invadiram, né? Se eles eram amigos de Portugal? É amigo de Portugal no início, tá? Era amigo de Portugal, mas não era amigo de Espanha. Nós vamos ver que em 1580 o Brasil deixa de ser dominado pelos portugueses e vai ser dominado pelos espanhóis até 1640, chamado também o governo das duas coroas, ou União Ibérica, tá? E a Holanda era uma colônia, também chamada de colônia do norte espanhol. Então, era uma colônia espanhola que vai se tornar independente em 1581, no reinado de Filipe II, o rei espanhol que vai dominar Portugal. Então, a Holanda era amiga e depois ela vai se tornar inimiga do Brasil, tá bom? Mas vamos lá, então, vamos ver isso passo a passo, um step by step ou Baber, como isso vai funcionar, beleza? Produção açucareira no Brasil, olha aqui, ó, território litorâneo, do mesmo jeito que eu tenho a colonização. Natal, Paraíba, Olinda, Recife, Porto Calvo, Penedo. Por favor, lembrem aqui de Porto Calvo. Aqui a gente está falando de Penedo, a gente está falando de hoje é o estado de Alagoas. Toda vez, macete, que você vê um mapa do território brasileiro, colônia, com o meridiano de Tordesilhas aqui, ou o Tratado de Tordesilhas, marcado no mapa, você está lembrando o quê? De Brasil Colônia. Se tem Tordesilhas, é Brasil Colônia. Tá? Se tem Tordesilhas, nós estamos falando do século XVI. Por quê, professor? Porque em 1580, quando vira União Ibérica, não vai ter mais Tratado de Tordesilhas. Tá? Então, acaba esse processo aqui. Outro macete para olhar mapa de Brasil Colônia, tá? Você vai, geralmente eles colocam o Rio São Francisco no mapa do Brasil Colônia. Para quê? Para eu conseguir dividir o Nordeste. Se eu tenho o quê? Sul da Foz do São Francisco, eu tenho Sergipe e Bahia. Norte, eu tenho o quê? Pernambuco, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, é uma referência geográfica, tá? Penedo aqui vai ser onde vai ser futura Alagoas. Porto Calvo aqui vai ser famoso, eu pedi para você gravar aqui, porque vai ser um dos focos da insurreição pernambucana, tá? Recife e Olinda, né? É importante para a gente lembrar de Guerra dos Mascates, invasão holandesa e da insurreição pernambucana, tá? Mas olha aqui, ó, cana-de-açúcar. Olha aqui, ó, cana-de-açúcar. Essa primeira volta aqui com Salvador Cachoeira é a colônia aqui, né? Colônia não, né? Colônia. Tudo é colônia aqui. É a capitania da Bahia. Ilhéus, Porto Seguro. Aí tem aqui um bocado de coisa aqui, gente. De um pedaço de terra que depois de Porto Seguro só vai juntar lá em Vitória. Jamerson, por que não tem uma vila aqui, gente? Olha, essa região do norte do Espírito Santo e do sul da Bahia, pós-Porto Seguro, era uma região dominada por índios aimorés, por índios botocudos, entendeu? Índios canibais, era uma região inóspita no território brasileiro, inclusive a região aqui onde vai morrer o primeiro bispo, o bispo Sardinha, né, comido por canibais. Vitória tem cana-de-açúcar, olha, Campos dos Goytaquazes, norte do Rio de Janeiro, vai descendo, vai até Angra dos Reis, sul do Rio, e aqui, ó, Santos, São Vicente e São Paulo.
Isso aqui é onde tem alguma vila aqui no Brasil, tá? Lembrando aqui, já que eu falei do norte do Espírito Santo, gente, a região ali de São Mateus é uma região que vai ser conhecida por ter um povoado quilombola no período do Brasil colonial, tá? Então, quer dizer, né, ali vai se formar uma região mesmo de refúgio de escravos fugidos da escravidão, tá? E ainda tem a questão dos índios inóspitos aqui. Então, Vitória que a gente tem, que a gente conhece hoje, colonial, do período aqui do Vasco Fernandes Coutinho, é de Vitória para Cachoeiro, tá? Ah, professor, mas eu sou de Colatina. Vai andando um pouquinho de Colatina ali mais para a região noroeste de própria Colatina, você vai chegar em Baixo Guandu. Depois de Baixo Guandu, primeira cidade mineira, qual que é o nome, gente? Aimorés. Então, você já começa a saber ali, é uma região, o Vale do Rio Doce era uma região inóspita no século XVI, tá bom? Vamos seguindo. O que é a unidade administrativa, a unidade produtiva do engenho da economia açucareira? É o engenho de açúcar, tá? O que tem no engenho de açúcar, gente? Engenho de açúcar, né, vai ter a moradia do grande senhor, né, ou seja, do dono, do senhor de engenho, Antonil, Padre Antonil, em 1711, vai inclusive dizer que todo mundo quer ser um senhor de engenho. Só um momentinho, vou dar uma paradinha aqui rapidinha. Então, todo mundo vai querer ser senhor de engenho, não vai conseguir, nós vamos falar de uma sociedade bipartite, inclusive, né? Ou se você é muito rico, você é senhor de engenho, ou você é nada nessa comunidade aqui, mas enfim, o Gilberto Freire vai construir um dos principais livros de análise da sociedade colonial brasileira, marcando essa diferença entre a Casa Grande, que é a residência do senhor do engenho e sua família, e a senzala, que é um ambiente insalubre destinado aos escravos, tá? Você vê aqui nesse mapa aqui do engenho de açúcar, tem gente que achava que a senzala ficava longe, né, da Casa Grande. Nem sempre, às vezes era colada, era como se fosse uma vila, né, que se abria para um grande terreiro de frente à própria Casa Grande. Às vezes era o primeiro andar da Casa Grande, às vezes era a parte subterrânea, né, da Casa Grande, e vai depender dos espaços, assim. Alguns vão querer um pouco mais distantes, tá? Mas ela sempre tinha alguma relação, uma proximidade com a Casa Grande. Quando a gente fala assim, senzala, tem gente que faz imaginar assim, imagina senzala com 1.000 escravos. Isso não existia, não, tá? Escravo é uma coisa cara, tá? As grandes fazendas aí, os grandes senhores de engenho tinham 100, 150 escravos, mas a sociedade era bem fragmentada, todo mundo queria ter um escravo, né? Se fosse alguém assim, um comerciante, geralmente para cuidar da casa tinha um escravo, né? Alguns comércios tinham 2, 3 escravos, né? Algumas fazendas tinham 10, 15 escravos. Quando estou falando de 100 escravos, estou falando de uma grandiosa fazenda, tá? Né? Mas era geralmente uma região insalubre. E vão ter, obviamente, também diferenças entre os escravos, né? Já apontando aqui um pouco da sociedade colonial nesse período, né? Existiam os boçais, que eram os escravos, o nome que se dava aos escravos que eram recém-chegados no território brasileiro, né? Por isso que a gente tem esse xingamento forte, né? Você é um boçal, o que significa? Você não entende nada, não entendia português, não entendia ainda como que se vivia no Brasil colônia, né? Estava ainda em processo de reconhecimento daquele espaço. Ele tinha acabado de chegar de navio negreiro, uma viagem terrível, com muitas mortes, uma situação de violência extrema, né? Vinha sendo roubado, subjugado por povos em guerras, né? Ou bantas ou sudanesas, né? E aí, então, tinha toda essa problemática sendo colocada e, de repente, caía aqui no Brasil, era um boçal. Né? Quando se passava um tempo, né, se esse escravo ele entendia o que estava acontecendo ali, não morria, né, não por uma revolta e tal, ele era considerado um escravo landino,
né, que era um escravo que tinha aceitado a escravização, tá? E depois, os filhos dos escravos que eram escravos eram chamados de crioulos. Então, a gente tem uma sociedade com muitas diferenças, né? E, obviamente, entre os povos dominados, muitas diferenças. Por exemplo, em 1755 já era autorizado o casamento entre brancos e índios, né? Porque as missões ou reduções jesuíticas consideravam que os índios não tinham nenhum problema de casar. Agora, os negros tinham, era um racismo cruel. Inclusive, um capitão-mor indígena, né, do Rio de Janeiro, que tinha ajudado, inclusive, no processo de expulsão dos franceses no século XVI, ele se casou com uma negra e ele perdeu o título de capitão-mor por ter se casado com uma negra. Então, quer dizer, isso que a gente olha às vezes no ensino fundamental, que tinha os processos de mestiçagem, mamelucagem, os cafusos. Então, havia um processo discriminatório gigantesco sendo colocado ali, tá bom? Gente, essas pequenas vezes que eu tô parando, fechando a câmera, gente, inclusive porque vocês não estão vendo aqui que eu não tô no meu escritório, né? Nem lá no IFES, eu tô aqui na minha cozinha. Começou hoje uma obra aqui em casa, aqui, e aí o pessoal pede água, pede coisa, então eu acabo tendo que dar umas paradinhas aqui, que são essas intromissões. Coisas do online, né? Coisas do síncrono. Vamos lá. Sim, Anne. O processo discriminatório no Brasil, ele é mais forte com os negros do que com os indígenas. Até porque houve um processo gigantesco com relação aos indígenas de tentar inculturá-los por meio da catequização jesuítica. Mas e houve também no século XVI o extermínio dos povos indígenas, tá? Então, assim, ali os povos indígenas que a gente chama, né, dos povos indígenas da Mata Atlântica, houve um processo de extermínio muito, muito grande, né? Então, a gente tem tentado recuperar um pouco dessa dívida, né? Mas em 1755, que foi a data que eu coloquei, já tinha um alvará que autorizava o casamento entre brancos e índios, tá? Agora, o processo de escravização dos povos originários negros é um processo cruel que se considerava também moral, né? Então, a gente tem um processo forte aí de discriminação negra no Brasil colônia. Vamos lá. Além, então, da senzala e da casa grande, a gente vai ter uma capela, né, onde aconteciam as pequenas festividades, casamentos e as moendas. Eu chamo de estrutura produtiva, né, porque não era só a moenda, né? Era a casa de engenho como um todo. Tinha a moenda, que era onde extraía-se, né, o caldo da cana-de-açúcar, e a fornalha, né, onde se aquecia o caldo para se formar o açúcar. A casa de purgar também fazia parte, né, da unidade produtiva. O que é purgar, gente? Purgar é bater mesmo, tá? Mas era para bater nos escravos na casa de purgar? Não, era para se bater o açúcar, para que ele ficasse mais claro. É claro que hoje o nosso açúcar cristal, né, ele passa por processos químicos, né, para se tornar branquinho e tudo mais, né? Ali batia mesmo o açúcar mascavo até ele ser clareado um pouco, tá? E aí os galpões para armazenar a cana, para armazenar o açúcar, tá? Anne, te respondi? Beleza, gente. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês vão colocando, tá bom? Como que se dava a estrutura da sociedade açucareira? Se a gente for fazer uma pirâmide, às vezes aparece uma pirâmide nesses estudos, ela é uma pirâmide dividida em dois. Vocês vão ver uma diferença com a sociedade mineradora, que ela é dividida em 3 etapas, tá? A sociedade açucareira é bipolar, ela tem em cima, no topo da pirâmide, o senhor de engenho, né?
o dono da plantation, né, dessa estrutura, plantation, né, latifúndio, agroexportadora, monocultura de açúcar, né, baseada no trabalho escravo, e ele e a família dele. Ali no meio, ali entre, ele poderia tentar ter uma terceira, mas ela não acontece, chega a acontecer no período do açúcar. É uma terceira classe social formada pelos mascates, né, pelos comerciantes, pelos artesãos. Esses tinham pouquíssima representatividade. Abaixo, então, estava o quê? Toda a massa trabalhadora do Brasil. Ou seja, ou você é senhor de engenho, ou você é senhor de escravos, ou você é povo livre ou escravizado, tá? Cristão velho ou cristão novo, porque tinha também os judeus ali, que eram os cristãos novos que estavam fugindo dos processos de violência religiosa da reforma protestante na Europa, né? Inclusive, lembra lá que os huguenotes, né, eram os motivadores da vinda, né, dos franceses no Rio de Janeiro, né, também fugidos da contra-reforma católica na Europa. Então, assim, mas basicamente, olhando o cenário social brasileiro, você via senhor de engenho, que era o senhor também de escravos, o grande proprietário de terras, que eram os juízes ordinários, que eram aqueles que mandavam nas câmaras municipais, e abaixo os trabalhadores livres, pequenos, proprietários, escravos, mas quase nada, muito ralo, tá? Então não tinha mobilidade. Era uma sociedade sem mobilidade. Se você veio na condição ruim, você vai continuar na condição ruim e pronto, e acabou. Não tinha mobilidade social. É uma sociedade escravista, baseada no trabalho escravo, patriarcal, ou seja, no pai. Existiam famílias que eram controladas por mulheres, mas elas foram mais famosas, né, no período da mineração, né, ou seja, é uma sociedade machista, misógina e rural. Tá? As cidades, elas tinham alguns eventos, 4 eventos por ano, estava ali o porto, estava a região onde chegavam os produtos da Europa, então era uma região de comércio, mas as pessoas, acabou a festividade, a festa do santo, acabou aquilo ali, o domingo, as pessoas todas viviam mesmo na região rural, na Casa Grande ou na senzala, tá? Aqui a gente consegue ver o século XVII, um pouco do desenvolvimento econômico do Brasil. É claro que esse mapa é um mapa muito ruim, né? Mas todos os mapas, né, desse período costumam fazer isso, né? Tira o Acre, né? Né? Porque o Acre é republicano, né? Mas aí tenta fazer um desenho do Brasil hoje para a gente tentar entender um pouco da questão econômica, né? Mas a gente tem drogas no sertão, principalmente aqui na região amazônica, com entrada em Belém aqui. A gente tem São Luís de Vermelhinho, né, que é a cana-de-açúcar, e aí segue aqui no Maranhão, né, e aí segue, então, a partir do Rio Grande do Norte, de Natal, Pernambuco, no caso, Paraíba, Recife, né, e vai descendo aqui umas zonas, né, açucareiras. Lembra aqui, ó, Vitória, né, Nossa Senhora da Vitória, que é o Espírito Santo, né, e aí, então, a região do Rio e vai indo para São Paulo. Tá? A gente vê algumas manchas aqui de pecuária. A pecuária no Brasil teve 2 fases. Primeiro, uma pecuária de subsistência, que é a pecuária nordestina, aqui pelo agreste nordestino. Depois, essa zona no final do sistema colonial e no início do Império Brasileiro, migrando mais para a região sul do país, né? A pecuária brasileira. Tá? Aí já colocamos isso aqui também, né? Os índios mais utilizados até aproximadamente 1560, em lavouras menos desenvolvidas e mais pobres, e o trabalho escravo sendo o trabalho preferido pelo senhor de engenho, né? O trabalho escravo negro, preferencialmente utilizados a partir de 1560, tá? Antes de 1560, mais índios. A partir de 1560, mais escravos negros. Lembra que eu coloquei que foi no governo geral de Mendes Sá que houve o incentivo do tráfico negreiro, né? E aí se espalhou por todo o território
brasileiro colonial e durante o Império. Eles eram utilizados, acima de tudo, pelo fato de representarem uma fonte de lucro extra com o tráfico de escravos. Além disso, os índios foram sendo exterminados e o grau de evolução das comunidades negras era maior, pois eles já conheciam a agricultura, já eram sedentários, né? Mas, enfim, os negros no Brasil, Padre Antonio, 1711, eram as mãos e os pés do senhor de engenho. E eram as mãos e os pés mesmo, tá? Eles é que faziam todo o processo de produção canavieira, do plantio da cana-de-açúcar, a colheita da cana-de-açúcar, a extração aqui, você consegue ver aqui na parte superior direita, uma moenda de cana-de-açúcar rudimentado período, né? Aqui a gente tem um navio de tráfico de escravos, né? Eles dividiam, então, os negros escravizados dentro do navio, mas havia uma quantidade gigantesca de mortos, né, que eram lançados ao mar. E aí a gente tem a memória aí do poema, né, do Castro Alves, né, falando sobre o navio negreiro, né, que era, de fato, né, um processo violento de condução da população originária escravizada. Né, para o Brasil, para a América, as principais regiões africanas em que os negros foram escravizados é a região de Cabo Verde, né, ou seja, que são os povos sudaneses, e São Jorge da Mina, né, que era também chamado de Costa dos Escravos, e os povos bantus, né, os bantus, né, de Luanda, de Benguela, de Moçambique e de Mombasa, tá? Mas todos, então, com repercussão aqui, tanto na América Latina, na costa brasileira e em Buenos Aires, né, na bacia, no vice-reinado da Bacia do Prata, para no caso aqui, as Antilhas, o Caribe e o sul da América do Norte, né? As colônias aqui de exploração inglesas. É bom fazer esse comentário aqui, porque as pessoas às vezes acham assim, erroneamente, né, que a América do Norte era um país, né, de colônia de povoamento. Eu já coloquei isso para vocês. Não, as colônias do norte da América do Norte eram colônias de povoamento, mas o sul da América do Norte também eram colônias de exploração. Tanto que a gente está falando ali de exploração com mesma estrutura de plantation, monocultura, agroexportadora, baseada no trabalho escravo e na grande propriedade de terra. De que se produzia aqui no sul dos Estados Unidos aqui? Se produzia chá, fumo e algodão. E no Brasil, está produzindo o quê? Nesse período, está se produzindo açúcar, mas vai se produzir também ouro na região das Minas, que a gente sabe também com a utilização do trabalho escravo, né? Processos de violência, processos de dominação, essa gravura do centro que a gente vê, 3 homens retiram um escravo do porão do navio negreiro, né? A gente vê aqui gravuras de Jean-Baptiste Debré sobre o mercado, né, de venda de escravos, os processos aqui de dominação e de violência, né, aqui de Rugendas, a gente vê o desembarque dos escravos negros vindos da África, tá? A gente tinha, obviamente, castigos físicos terríveis para estabelecer o processo de dominação. Aqui a gente tem um pequeno senhor de escravos que era um artesão, né, na produção de sapataria, e aí então a gente tem aqui 3, né, negros escravizados aqui na região central, costumava ser isso, né, artesãos com mais ou menos 3, 4 escravos, né. Aqui outra gravura do Jean-Baptiste Debré com um capitão do mato. Geralmente o capitão do mato, ele era também um crioulo, né, e ia em direção à busca de dizimar, né, os escravos fugitivos, né, e aqui uma das formas, né, de dominação, de castigo escravo, que era pública, que era o tronco. Se produziu só açúcar nesse período no Brasil? Não, né? Se tinha gado, pecuária, uma exploração do interior com couro, tração, carne, leite, uma pecuária extensiva baseada no trabalho livre, mas é uma exploração do interior, primeiro do interior
do Nordeste, ali o Recôncavo Baiano, a região da Restinga ali, nordestina. Se produzia também fumo, do mesmo jeito que lá na Flórida, né, justamente para troca de escravos na África. E as drogas do sertão. Gente, drogas do sertão não são drogas, hein? São produtos extraídos da floresta amazônica com relativo valor na Europa: anil, guaraná, salsa, corantes e, sobretudo, cacau, tá? E, obviamente, uma agricultura também de subsistência. Deixa eu abrir aqui vocês. Dúvidas sobre a indústria açucareira, produção de açúcar no Brasil? Então, vamos seguir, então. Beleza? União Ibérica e invasões holandesas, meus queridos, tá? Vamos lá. Já coloquei para vocês, já falei já umas 3 vezes hoje, né? União Ibérica de 1580 a 1640, período em que Portugal e Espanha foram governados pelos mesmos reis, período da união das duas coroas. Portugal foi dominada pela Espanha. Por quê? Porque Dom Sebastião, rei português, ele morre em 1578 e não deixa sucessores. Dom Henrique, que era seu tio, já idoso, assume o trono e durante 2 anos controla Portugal, de 78 a 1580, que também não possuía sucessores. O rei Filipe II, que era então parente, né? Ele fala assim: então, já que os reis portugueses não têm sucessores, quem vai dominar então Portugal será a Espanha. O rei da Espanha então invade o país e impõe um governo conjunto, o governo da dinastia dos Habsburgo, tá? Porque é uma dinastia, não é só o Filipe, não. Filipe vai começar, mas Filipe morre há muito tempo. Vai ser a dinastia dos reis Filipes, tá? Filipe II, Filipe III, Filipe IV, tá? Depois disso, então, né, em 1640, os portugueses retomam o poder. Mas durante esse período, todas as possessões portuguesas passam a ser também possessões espanholas. Olha o que se torna o mundo. O mundo, na verdade, passa a ser praticamente o mundo espanhol, né? O mundo da União Ibérica. Toda a América Latina, todas as posses aqui das ilhotas, das grandes arquipélagos atlânticos, passam a ser também domínio de Filipe II. A União Ibérica, né, os 2 países aqui, né, que vai de Portugal até a Catalunha e o sul da França, a costa africana e, obviamente, os protetorados portugueses no Oriente, né? Tá? Então, a gente tem aqui, ó, toda a costa aqui das Índias, ó, das Índias Orientais, um grande território. Obviamente que durante a dinastia dos Habsburgo, né, Espanha e Portugal vão perder muitas terras, tá? Tanto que Dom João IV, né, quando começa então a dinastia Bragança, em 1640, vai dizer o seguinte: que o Brasil foi a única vaca de leite que vai sobrar a Portugal, porque vai ter perdido todas as outras terras, né? Então, Dom João IV volta a exercer o poder em Portugal e vai montar, a gente viu isso na última aula, do Conselho Ultramarino em 1642, né, com os juízes de fora para tirar um pouco do poder das câmaras municipais. Então, é uma tentativa de voltar ao poder português nas terras que perdera para a Espanha, tá? Durante esse período também, gente, olha aqui, ó. Você tá vendo o Tratado de Tordesilhas? Se juntou, né? Então, o território brasileiro vai ser definido depois a partir do Tratado de Madrid. Mas aqui a gente já tem entradas e bandeiras, aqui a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, o que vai dar o contorno maior do território brasileiro que a gente possui hoje. É claro que não, igualzinho, né? Porque a gente vai ter outros acordos, outras guerras aí, né? Uma das importantes guerras do Império, inclusive, ali é a região de Cisplatina, né? Mas
que vai ser o atual Uruguai, e a gente vai ver isso adelante, tá? Havia um acordo com a nobreza portuguesa que determina, na União Ibérica, tá, gente, a manutenção dos órgãos administrativos portugueses nas colônias. Portanto, internamente, não houve alteração no Brasil, tá? O Tratado de Tordesilhas começa a ser ultrapassado, tá? Então, a gente tem todas aquelas questões de centralização, descentralização, problemática na história brasileira, tá? Os inimigos da Espanha na Europa começam a invadir o Brasil em represária ao governo espanhol para romper o embargo espanhol. E um dos principais inimigos da Espanha são os antigos amigos dos portugueses, que são os holandeses. Os holandeses vão se tornar independentes da Espanha em 1581. A Holanda era uma colônia do norte espanhol, era uma colônia espanhola, tá? Então, a Holanda se torna independente em 1581, é um desses inimigos da Espanha e era impedida de fazer comércio com qualquer possessão espanhola. Mas os holandeses já tinham investido, quando eu estou falando de Holanda, eu estou falando da Grande Amsterdã, tá? Tinham investido muito dinheiro no Brasil já, né? Para o comércio de açúcar. O comércio de açúcar no Brasil tinha uma participação holandesa, isso é atingido, e os holandeses, então, resolvem invadir o Brasil, tentando romper o bloqueio espanhol ao comércio de açúcar. E aí a gente vai ter, então, a partir de 1624, as invasões holandesas. Só que, gente, invasão holandesa que vai dar certo mesmo, é a invasão holandesa de 1630, que é a invasão de Pernambuco, tá? A gente tem uma tentativa de romper esse bloqueio econômico imposto pelo governo espanhol ao comércio do açúcar. Cria-se em 1621, em Amsterdã, a Companhia das Índias Ocidentais. Inclusive, quando você for a Amsterdã, não visite apenas a fábrica, né, da Heineken, né? Você pode ir a Amsterdã, né, na Companhia das Índias Ocidentais, que é uma empresa holandesa que vai ser responsável por viabilizar recursos para invadir o Brasil, tá? Em 1621 é fundada a Companhia das Índias Ocidentais. Em 24, né, os holandeses tentam invadir a Bahia, mas são logo expulsos. Foi um fracasso, perda de muitos recursos. Parte desses recursos eles são recuperados quando os holandeses, em 1628, com a frota chamada Pierren, né, conseguem assaltar um navio espanhol que vinha do vice-reinado da Bacia do Prata, cheio de prata argentina, né? Conseguem assaltar esse navio aqui. Em 1630, eles já estavam recompostos com uma frota de 56 navios e um exército de 3.500 soldados e conseguem invadir Pernambuco, que era o maior centro mundial, o grande centro mundial de produção açucareira. O governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, foge, né, de Recife, no caso de Olinda, né, e constrói um arraial chamado Arraial de Bom Jesus, que é onde ele tenta manter, buscar recontrolar, redominar o território brasileiro. E aí a gente tem na nossa história aqui o primeiro grande Judas brasileiro, que é o senhor Calabar, tá? Domingues Fernandes Calabar, o primeiro Judas brasileiro, tá? Por quê? Porque Calabar se uniu aos holandeses e passava informações do território, né, pernambucano. Então, Matias de Albuquerque nunca conseguia reconquistar o território dos holandeses. Lembra que lá no comecinho eu falei, gente, no mapa aqui não se esqueçam. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Não se esqueçam.
outro mapa ainda. Aqui, dessa região de Porto Calvo, ao sul de Recife, foi onde, então, Matias de Albuquerque vai conseguir se instalar em Porto Calvo, que já tinha sido dominado pelos holandeses também, e lá em Porto Calvo vai conseguir capturar o Domingos Fernandes Calabar, e o Domingos Fernandes Calabar vai ser morto por Matias de Albuquerque. Mas fato não foi possível reconquistar a Holanda da Companhia das Índias Ocidentais. Em 1637, a companhia coloca para governar a região Maurício de Nassau, que vai ser o governante holandês responsável pelo controle de Pernambuco e estabelecer um clima amistoso com os brasileiros. O clima amistoso, de amizade, se dava por quê? Porque Nassau tinha um espírito empreendedor, além, obviamente, de continuar o financiamento, né, de créditos, concessão de créditos para os donos de engenhos. Ele modernizou e urbanizou a cidade, ele embelezou as cidades, tanto de Olinda quanto de Recife, que vão ser historicamente conflituosas, tá? Recife e Olinda nunca vão se entender muito bem, tanto que uma das principais revoltas nativistas vai ser a Guerra dos Mascates. Essa Guerra dos Mascates, ela é providencial, né? Ela marca a luta entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes, os ricos comerciantes de exportação do próprio açúcar, né, que são os mascates portugueses. Essa relação de tensão gera a Guerra dos Mascates, tá? Mas, enfim, inclusive os mascates, isso se dava porque os mascates não eram ouvidos pelas câmaras municipais de Olinda, né? Então, por isso, inclusive, a necessidade do Conselho Ultramarino tão forte ali, tá? Para dar ouvido, inclusive, para os comerciantes. Mas, enfim, Nassau tinha um governo moderno, urbanizou Recife, embelezou a cidade, tinha vinda de artistas holandeses, a construção de pontes, tá? Financiamento para os donos de engenho, deu liberdade de culto, os católicos podiam exercer o culto, e então a Companhia das Índias Ocidentais ela vai falar que o Maurício de Nassau estava roubando. Em 1644, inclusive, o Nassau é demitido das Índias Ocidentais com essa implicação, considerar que ele estava roubando. E nada, Nassau estava aplicando parte dos recursos da Companhia das Índias Ocidentais no próprio território, ali na cidade de Recife, tá? Então, o que acontece? Essa rusga entre a ganância da Companhia das Índias Ocidentais e Maurício de Nassau tem esse processo. Nassau é demitido, a Companhia das Índias Ocidentais quer aumentar as pressões econômicas sobre Recife e sobre Olinda, acaba com a liberdade de culto, né? E, obviamente, isso vai gerar um processo que vai ocasionar a insurreição pernambucana, tá? E aí, gente, acabou o nosso tempo. Por favor, me lembrem na próxima aula que a gente está falando, então, de insurreição pernambucana. Tá? Volta o governo dos Braganças, né? Quer dizer, começa o governo dos Braganças, Portugal retoma o seu poder, aí a gente vai ter, né? Dom João IV, Dom Afonso V, Dom João V, Dom José I, Dona Maria I, Dom João VI, que todo mundo conhece, já começa a falar já da vinda da família real para o Brasil, né? Ou seja, a dinastia dos Bragança, e que vai, então, mudar a configuração aí dos holandeses no Brasil. E já estava já no finalzinho, só faltava a expulsão aqui, é o finalzinho. A gente vê isso na próxima aula, então. Tá bom, meus queridos? Olha, beijo grande aí pro terceiro ano A. Já tem gente do terceiro ano B chegando. A gente continua na próxima aula, então, amanhã. Beijo grande. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.